Se aconchegue nessas cadeiras aí. E vamos esperar amanhecer o dia. E assim fizemos. Pela manhã fomos para casa. O importante é que tudo é na direção do Espírito Santo. Amém? Às vezes, irmãos, nós perguntamos, indagamos, e eu já ouvi muito isso, porque o pastor adoece, porque a esposa do pastor adoece, porque a irmã do ciclo de oração adoece, ou o irmão próprio da igreja, o membro da igreja. Irmãos, nós somos humanos. Enquanto estivermos aqui, nós estaremos sujeitos. A Bíblia fala que o sol é para o justo e o injusto. Então você adoecer não é falta de fé, não é que você esteja em pecado, é porque infelizmente o corpo da gente, ele vai, a Bíblia diz que depois de 70 vem um cansaço. Mas nós temos um exemplo aqui do nosso irmão aqui, presbítero, que é, louvado seja Deus, uma bênção para nós. E exemplo de outros irmãos. Amém? Então que nós temos que possamos ter essa maturidade espiritual. Que às vezes nós nos preocupamos e levamos uma topada e falamos, o diabo quase me derrubou. E às vezes deixamos de glorificar a Deus pelo livramento que Deus nos deu mais na frente. Amém? Eu convido a você a ficar de pé novamente, por favor. Não se chateie comigo. Eu quero lhe levar a direcionar no toque aqui da guitarra do presbítero Isaías, para nós nos direcionarmos. Não que você estivesse, mas não está ainda na dimensão espiritual, para você ouvir aquilo que Deus deseja falar nesta noite. Amém? Você não veio aqui somente por vir nesta noite. Você não veio apenas porque hoje é domingo. Você veio porque o Espírito de Deus tocou em teu coração e você estar aqui. E se você está aqui, Deus tem uma palavra a teu coração nesta noite. Deus tem falado desde os louvores da harpa. Deus tem falado aos louvores do conjuntos. Deus tem falado através dos louvores individuais. E nesta noite, como diz o presbítero Ronaldo, esta igreja é uma igreja viva. É uma igreja que está debaixo da unção, do poder, da autoridade do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Não sei como foi o teu dia, mas eu só sei que a tua noite vai terminar na presença do Senhor. A tua noite vai ser derramada na presença dEle. Você vai sentir o toque dEle. Você vai dizer, eu só saio daqui quando for abençoado. Você vai dizer, eu só saio daqui quando eu for tocado. Você vai dizer, eu só saio daqui quando eu for curado. Este lugar não é outro lugar que a casa do Senhor. Este lugar é um ambiente de glória. Este lugar é um ambiente de cura. Este lugar é um ambiente de avivamento, de batismo com o Espírito Santo, de restauração. Nesta noite glorifique, exalte, engrandeça. É a Ele que é digno de toda glória, que é o Cordeiro de Deus, nosso advogado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Abra seu coração, tire tudo aquilo da tua mente que quer impedir a tua concentração com Deus. Esqueça o teu problema por meia hora e diga, Senhor, eu coloco a minha vida diante de ti, mas agora eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar. Adore, 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 louve, exalte, engrandeça. Diga, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa, pelo meu esposo. Obrigado por aqueles que o Senhor tem colocado diante de mim. Obrigado, Senhor.
Senhor, invade este lugar com a tua glória, que nós possamos estarmos concentrados em Ti, que nós possamos abrir o nosso coração para receber a tua palavra, e como disse o nosso pastor, para ouvir, praticar, para sermos semelhantes, meu Deus, aquele que ouve a palavra e pratica, e que é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a doença, vem até o desemprego, mas ele continua firme, louvando, exaltando Deus vivo. Todo impedimento, Senhor, todo pensamento contrário, toda dúvida seja arrancada em nome de Jesus. Ah, Pai, como teu servo orou no início, aqui habita a tua glória, aqui habita a tua presença, aqui habita, Senhor, uma nuvem de glória sobre nós. A tua presença se manifesta em nosso meio. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia, um texto bem conhecido por todos nós, em Lucas capítulo 15 e versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11, fala sobre a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que ele me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, ó glória, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo,
E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se dignou e não queria entrar saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer, para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que demandaste desperdiçou os teus bens, com meretrices, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus, amém? Me perdoe, obrigado, meu querido. A leitura extensiva, mas era necessário para que você pudesse entender um pouco aquilo que Deus deseja falar nesta noite. Pastor Edilando, eu costumo dizer que é uma responsabilidade maior pregar um texto conhecido, porque presbítero Ronaldo, Gedeias e os demais irmãos, quando você vai pregar um texto que é mais conhecido, você tem que cavar, você tem que, irmão Neto, você tem que procurar algo novo, para que não seja apenas palavras já faladas por tantos outros pregadores. E eu estive estudando, orando, procurando algo da parte de Deus, e Deus me levou a esta parábola que é muito conhecida. E de princípio eu quero dizer a você que a palavra pródigo, irmãos, originalmente não existe o sentido extravagância descuidada na aplicação original. O pródigo é aquele que age de uma forma extravagante, além dos limites. E aqui nós entendemos que um pai, ele tinha 2 filhos, e um dos filhos chegou para ele ainda em vida, e disse: pai, me dá aquilo que me pertence, que eu vou embora. Primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que ele não respeitou nem ao seu pai, porque o seu pai estava ainda vivo. Era como se eu fosse filho do Edilando, e ele tivesse uma grande herança. Olha aí, irmãzinha, recebe. E eu chegasse para ele já em vida e falasse: olha, eu quero a minha parte, que eu vou embora. Só que um detalhe que nós esquecemos: não foi só o filho mais novo que recebeu, o filho mais velho também recebeu a parte da herança. Então, mesmo sem querer, ele se aproveitou da oportunidade que foi dada pelo filho mais novo. A diferença é que o filho mais velho era meio fechado, ele não gostava muito de gastar. Tanto é que na hora do novilho, ele pediu que o pai dele matasse o novilho para ele. Perguntou: o senhor nunca mata o novilho para mim? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte: primeiro, eu quero dizer que ele não valorizou o amor que ele tinha dentro de casa. Ele não valorizou a casa que ele tinha, a família que ele tinha. E eu quero dar um título, irmãos, dessa mensagem, um tema. E como é um tema, irmãos, como é uma mensagem temática, eu vou procurar, eu vou andar em outros caminhos para que você entenda. Aprendendo a amar quando perdemos, ou muitas vezes só amamos quando perdemos. Você sabe, aquela pessoa que tem tudo. Hoje nossos filhos são diferentes de nós antigamente. Antigamente, quem é mais um pouco idoso aqui sabe que não tinha essa escolha, né, irmã Francisca, de dizer: eu quero mucilon, eu quero leite, eu quero isso. Era aquilo que era colocado na mesa e pronto. E se você pudesse mudar, como disse o cearense, o pai, às vezes, eu era o mais novo, e dizer que não queria, o pai dizia:
deixa aí, que na hora que ele tiver fome, ele come. Hoje nossos filhos é uma banca. Você coloca pão, ele procura pelo queijo. Você dá o queijo, ele procura pela maionese. Você dá a maionese, ele procura outra coisa. Então, muitas vezes nós estamos em um ambiente que temos alegria, que temos um pai, que temos uma mãe, que temos uma família, que nos dá um teto, que nos dá tudo, e não valorizamos o lugar em que estamos. Aquele rapaz tinha tudo. Só que acontece com ele aqui algo, irmãos, chamado precipitação. Porque exigia a herança com o pai vivo era uma afronta. A divisão da herança era 2/3 para o mais velho e 1/3 para o mais novo. E aqui eu quero que você entenda o que a precipitação nos faz. O que é quando nós tomamos uma direção sem orarmos. Quando nós tomamos uma direção sem pedirmos a vontade de Deus. Entenda, irmãos, eu escuto às vezes de irmãos, não aqui, graças a Deus, mas já escutei muito lá fora em dizer: quem manda em mim sou eu que mando em mim, eu que faço. E a Bíblia diz que quem manda em nós não é Ele, mas é Ele quem manda em mim. Não é mais feita a minha vontade, mas a vontade dEle. Não é mais feito o meu querer, é o querer dEle. Quando nós formos fazer um negócio, quando nós formos fazer um propósito, quando você for realizar uma compra, uma venda, tudo que você for fazer, você tem que orar a Ele, pedir direção a Ele. Ele vai dizer: vai, que eu sou contigo. Ele vai dizer: vai, que eu abro as portas. Ele vai dizer: vai, que tudo que tu fizer, eu vou prosperar. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 19, versículo 2: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ser precipitado é agir sem pensar nas consequências em busca de Deus. E eu posso citar aqui para você, como eu disse que a mensagem é temática, eu posso aqui sair desse texto e citar várias pessoas, posso citar vários casos. Olhe para cá para você entender, por favor, de pessoas que se precipitaram, porque aí um exemplo, a herança já era dele, ele não precisava pedir antes. Só que, irmãos, nós esquecemos algo, que como disse a irmã Fernanda, nós vivemos em uma batalha entre a carne e o espírito. E quando nós falamos em batalha em espírito, nós não estamos falando apenas em prostituição, em bebedice, não. Nós estamos falando tudo aquilo que a carne, ela vai te levar a ir contra a vontade de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Nós assistimos uma série, eu não mentiro, nós assistimos uma série por 4, 5 horas, 3 horas. Tem pessoas que já terminou uma série em uma noite toda. Mas quando a gente se ajoelha para orar, nós não conseguimos orar 10 minutos. Nós não conseguimos orar 15 minutos. Nós não conseguimos assistir uma pregação de meia hora. Quando passa meia hora, parece que nós ficamos inquietos. E eu sei que os irmãos têm responsabilidade em casa, mas eu estou falando que a carne, irmãos, como diz lá em Gálatas 5,16, ela vai se opor ao Espírito. Quando você for orar, quando você marcar uma consagração, quando você marcar uma oração, quando você marcar um propósito, a carne vai fazer de tudo para ir de encontro àquilo que a tua alma tem sede de Deus. Quer orar, quer se fortalecer, quer buscar refúgio, quer buscar fortaleza, e você vai dizer: carne, hoje não, hoje quem vai prevalecer é o Espírito, é a presença de Deus na minha vida. Então não é bom que o homem proceda sem antes refletir, pensar. E ele diz: pai, e olha a atitude do pai, que nós vamos já voltar para ele. O pai deixou, o pai permitiu,
quem é pai aqui sabe, irmãos, que quando, como os mais velhos chamam, quando o filho está barbado, né? Já adulto, às vezes você quer orientar ele, às vezes você quer falar para ele os livramentos de Deus, mas pelos seus olhos fechados, pelos seus olhos espirituais fechados, para ele não entender a vontade de Deus, para ele não estar atento à voz de Deus, ele não quer lhe ouvir. Há um ditado dos mais velhos que diz: quem não ouve conselho, ouve pancada. E nós muitas vezes, irmãos, nós somos frutos das consequências dos nossos próprios erros. A Bíblia diz: de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Então, muitas vezes, olhe para cá, por favor, isso aqui é um culto de família. Eu poderia muito bem dizer: dá e receba, mas eu já saí dessa parte. Eu quero que você entenda que você e eu temos uma responsabilidade. Que ter nossos filhos na presença de Deus não é fácil. Não sei se você conhece, mas um dos homens mais inteligentes, sábios da Bíblia, pastor Nicodemos, reverendo Nicodemos, ele disse que a maior tristeza dele é que ele tem 2 filhos que não querem aceitar a Jesus. Ele prega para milhares de pessoas, ele dá estudo para milhares de pessoas, ele ensina milhares de pessoas, mas quando ele chega em casa, ele diz que chora, porque aqueles que precisavam, aqueles que eram para ser o primeiro a ouvir e a compreender e praticar a palavra, não querem. E fazer o quê? Porque às vezes nós somos julgados. Quando o seu filho, que você é uma mulher de oração e seu filho não é crente, as pessoas perguntam: tu não tem orado por ele? Ah, irmão, vamos para a Bíblia. Jó estava onde? Jó era quem? Temente, fiel a Deus. Os filhos estavam onde? Numa festa. Deixe de repreender essa culpa que você às vezes tem, que seu filho não está na presença de Deus. A Bíblia diz: se eu falar a ele e ele não ouvir, o meu sangue não está mais sobre ele. Ou seja, você fez a sua parte. A Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele envelhecer, ele não vai esquecer. A semente do Evangelho ainda está no coração dele, a palavra de Deus ainda está no coração dele, mas quem faz a obra é Jesus, quem opera é Jesus, quem transforma é Jesus, quem liberta é Jesus, e no dia, aleluia, Deus vai fazer a obra. O pai disse o quê? Vai. Só que tem outro ditado no mundo que diz que tudo que sai e não entra, acaba. Se você olhar uma pesquisa, você vai ver que mais de 90%, 80% do que ganhou na Mega Sena, hoje vive uma vida miserável. A bênção está sobre a tua casa, amém? Sobre a tua família. Um exemplo é como eu esteja debaixo da bênção do meu pastor, como sempre estou. Se eu sair, tem gente que não acredita, eu respeito, mas eu acredito na cobertura espiritual. Eu acredito. Eu fui ensinado assim, a respeitar os meus pastores, a procurar, a tomar decisões. Só que às vezes nós não queremos ouvir ninguém. E às vezes nossos filhos, principalmente como o pastor Edilando foi orar aqui pela criança, que Deus abençoe a criança. No mundo em que nós vivemos, que nós ensinamos uma coisa, a escola quer ensinar outra. Que você sair daqui, que seu filho, você ora pelos seus filhos, você chora pelos seus filhos, e lá na frente vai uma pessoa querer ensinar tudo completamente diferente.
Mas nós vamos orar, como já foi orado aqui. Nós vamos orar para que a tua bênção, a tua casa esteja debaixo da bênção do Senhor. Ore pelo seu filho, lá em casa, quando todos estão dormindo, eu saio orando sobre cada um no nome de Jesus. Eu saio orando no nome de Jesus para que eles possam ter proteção, libertação, transformação e dizer: você profetiza, o meu filho vai ser uma bênção, o meu filho vai ser uma bênção. E a Bíblia fala, eu vou sair daqui, a gente prepara isso aqui, mas quando chega aqui, e ele vai. E quando tinha dinheiro, amigo, ele tinha nada para exibir de gesto. Gastava. Eu assisti num desenho Marruca sobre o filho pródigo, ele comprava tudo, gastava tudo, saía. É igual o pobre quando recebe salário, já passei por isso quando eu era incrédulo. Você chega numa mesa, quer pagar para todo mundo, hoje, eu que pago. E o dinheiro era a conta da energia. Quando chegava em casa era uma peia. Mas teve uma hora que houve fome na terra. E eu vou lhe dizer algo que não se escandaliza agora não. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer cumprir com a promessa que Ele fez a ti, vai faltar fome aonde Ele estiver. O quadro vai mudar. As consequências vão vir, mas Deus vai trazer ele para perto de ti como Ele te prometeu. Deus vai salvar como Ele disse que salvaria. Deus vai fazer a obra aqui ou lá, mas Deus vai usar de consequências. Os irmãos de José só foram para o Egito porque teve fome. Aleluia, a terra teve fome. Ai, irmãos, quando Deus quer fazer, a tempestade acalma, senão a tempestade aumenta, porque Ele faz o que Ele quer, opera como Ele quer, mas deixe na mão de Jesus. Quando está apertando, você manda parar. Deixa ele ser trabalhado. Deixa ele ser moldado. Deixa eu dar aqui voltando aqui um pouquinho, um conselho aos esposos, às esposas. Esposo, elogie a sua esposa. Olha, cuide de família. Mesmo, faça como a irmã Fernanda. Minta, diga que eu estou bonito quando ela diz. Deixa elogiar as esposas dos outros. Deixa te falar na frente da sua esposa de outra mulher mais linda do que ela, irmãos. Isso é feio, isso é horrível. Você está colocando a sua esposa para baixo. Tem dia que a irmã Fernanda diga: rapaz, você está forte, Josinaldo. Olha, meu rapaz, eu faço assim, eu fico. Aí hoje eu fui fechar, nem deu para fechar mais, Jesus, misericórdia. A irmã Sheila tirou uma foto na escola dominical que eu ia processar ela. Porque saiu só aqui. E é sério, irmão, o tempo vai passando. Você tem que elogiar seus filhos, elogiar a sua família. Tem gente que só, olha para o esposo e diz: tu não é igual fulano, que fulano faz isso, fulano faz aquilo. Você não casou com fulano, você casou com este. E é com este que você vai para o céu. É com este que você vai esperar o arrebatamento. É com ela que você vai esperar o arrebatamento. Ela era linda, vai continuar linda. Ele era bonito, vai continuar bonito. Mas valorize seu filho, sua esposa, sua família. Eu vejo o pai olhando para o filho e dizer: tu não é igual fulano. Fulano é tão inteligente, tu é isso aí. Irmão, você acaba com a autoestima do seu filho. Voltando ao texto. Deixa eu voltar o texto aqui com você um pouquinho. A Bíblia diz, versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande
fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. Daquela terra. E este o mandou para os campos guardar os porcos. Ali ele desejava ele fartar-se das alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Diga assim comigo, o filho não queria voltar. Ele só voltou por causa da situação. Tem gente, irmão, eu acho que eu estou igual esse, que parece que Jesus se tirar da peia. Aí o que acontece? No versículo 17. Então caindo quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. E eu vou lhe explicar o porquê que o filho não queria voltar. Porque ele não lembrou do pai, pastor Edilano, e presbítero do Didas. Ele se lembrou de quê? Do pão, da fartura. Ele disse: lá eu tinha fartura, eu tinha pão, eu tinha alimento, e hoje eu estou aqui olhando para a comida dos porcos e desejando. Mas aconteceu algo, irmãos, que quando acontece, muda o coração de Deus. A Bíblia diz que ele caindo em si, disse, então, caindo em si, disse: quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não existe perdão sem arrependimento. Não existe. Eu posso ter às vezes remorso por ter feito algo, mas eu retorno a fazer novamente. Mas quando eu me arrependo, quando eu confesso, é por isso que eu amo Davi, irmãos. Eu estava explicando na escola dominical, porque Adão foi covarde. Quando Deus fala com Adão, foi que Adão diz: a mulher que tu me deste. E Davi não, irmãos. Davi se prostra, chora e diz: Pai, fui eu que pequei. Fui eu que pequei. Eu que pequei. Mas, Pai, eu te peço algo, me devolve a alegria da minha salvação. Nós só podemos receber o perdão de Deus, irmãos, entenda. Quando caímos em si, reconhecermos que precisamos dEle, que dependemos dEle. A sua família depende do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar aqueles que edificam. A tua família pertence a Ele, teus filhos pertencem a Ele, a tua casa pertence a Ele, tudo que é teu pertence a Ele, e a Ele toda glória, todo louvor e toda honra. Glória! E ele volta. Ele disse no versículo 20: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Isso aqui é emocionante, irmãos. Sabe por quê? Porque mesmo o pai dele deixando ele indo, ele
O pai dele, todos os dias, a Bíblia não diz, mas não é pecado eu imaginar, presbítero Isaías, que o pai dele ficava lá fora esperando, orando. Um dia meu filho vai voltar. Um dia meu filho vai voltar. E a Bíblia diz que quando ele estava lá fora, de longe ele viu, ele disse: é meu filho, é meu filho, é meu filho, meu filho está voltando. Deixa eu te falar uma palavra profética. Continua na espera, como minha esposa que já falou. Espera no Senhor, que as promessas de Deus irão se cumprir na tua vida. Ele é fiel. A Bíblia diz que nem com os olhos se viram, nem com o ouvido ouviram um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Oh glória. Versículo 21, versículo 20, aliás, se levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou. Ele ainda correu, não sei qual a idade do pai dele, mas ele deu uma carreira boa, aleluia. Ele foi de encontro ao filho, ele foi de encontro àquele que estava perdido. Sabe por quê? Porque amor de mãe, irmãos, e de pai é diferente. Amor de mãe, de pai é aquele amor que perdoa, é aquele amor, aleluia, que quando o filho, mesmo que o filho não esteja na presença de Deus, ela ora, ela chora, ela espera por ele tarde da noite, ela fica aflita de joelhos dizendo: meu pai, guarda, livra. E a Bíblia diz, eu estou quase terminando, correu e ele o abraçou e o beijou. E no versículo 21 vai dizer: e o filho disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse: eu não quero saber, meu filho. Eu não quero saber do dinheiro que você gastou. Eu não quero saber daquilo que você fez. Eu quero saber é que você está de volta. Deixa eu fazer aqui uma tipologia, aqui assim também é Deus. Ele não quer saber o que nós fizemos. Ele não quer saber como nós chegamos aqui. Ele quer saber que está de braços abertos para te receber, para te perdoar, para te lavar com teu sangue, para trocar as tuas vestes e para dizer: eu te perdoo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pai não foi perguntar, presbítero, o pai não foi perguntar: pastor, meu filho, cadê o dinheiro? Não, porque o amor é maior do que tudo. O amor, irmãos, é paciente, é benigno. O amor de Deus, irmãos, é inigualável. Esse Pai representa Deus em nossas vidas. Nenhum de nós éramos dignos de estar aqui, mas Ele nos levantou, aleluia. Ele nos exaltou e nos colocou para sentar com os príncipes, com a princesa que está do seu lado, e dizer: eu estou perdoado em nome de Jesus. Satanás, o meu passado já foi jogado no mar do esquecimento. Eu estou perdoado, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Glória! Aleluia! Quando a palavra de Deus não impacta você, irmão, algo está diferente. E ele mandou o presbítero Jefferson ali, ele já foi dizendo ali: olhe, pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, dá um anel no dedo e sandália nos pés, que vai simbolizar lá em Efésio, que é o anel, é reconciliação, que é as vestimentas novas, que é os pés calçados com o evangelho. E a Bíblia vai dizer também: trazei também, matai um novilho, cevado, comamos e alegramos, porque este era meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
e começaram a alegrar-se. Ou seja, a tua alegria na tua vitória, como já foi dito aqui pela irmã Fernanda, faça um louvor, faça uma tarde de gratidão, faça uma tarde de louvor, agradeça a Deus, mas já vai glorificando pela tua vitória e diga: ah, Satanás, o meu filho é de Deus, meu filho é herança do Senhor, a minha família é herança do Senhor. Aquele esposo que está afastado é promessa do Senhor em trazê-lo de volta. Aquela esposa, o filho que está afastado, é promessa dele, do Senhor, trazê-lo de volta. E deixa eu fechar aqui a Bíblia. Quando a gente vê a Bíblia, quer falar muita coisa. Aí sempre diga assim, sempre tem um procurando tirar a nossa paz. Aí chega o mais velho. O que está acontecendo ali? O que estava acontecendo? Uma festa. Teu pai achou teu filho. Teu irmão, obrigado. Aí ele pensou consigo, eu estou finalizando: pai, eu aqui todo dia trabalhando contigo, eu todo dia aqui, o Senhor não matou uma galinha para mim, e esse rapaz aí e pegou tudo que o Senhor tinha, que o Senhor deu, gastou, chegou aqui só dar uma festa. Pai é pai. Aí o pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Todo dia tu está aqui comigo, mas hoje eu me alegrei pelo meu filho que estava fora. E meu filho que estava morto e reviveu. Aleluia. Ai, quer comprar só sabe esse sentimento que já teve um filho afastado voltando para a casa do Senhor. Só sabe esse sentimento que quem já teve um parente que estava lá fora e trouxe ele, Jesus trouxe de volta. Só sabe esse sentimento que já se afastou-se e Jesus trouxe de volta. Mas eu quero dizer, hoje é noite de perdão, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de o Espírito Santo derramar sobre os nossos corações amor, esperança. Raquei cobrada da cai. A pior tristeza, irmão, é você ter inveja quando Deus levanta alguém e vai apertar só um pouquinho agora. Às vezes você está sentado do lado de uma pessoa que você acha que ele não tem nada para Deus, e Deus levanta ele na sua frente. Porque a minha Bíblia diz que ele levanta aqueles que parece que não são, para confundir os que são. Você pode, presbítero Ronaldo, você pode ter o dinheiro para comprar o que for, mas você não compra chamada, você não compra unção, você não compra aquilo que Deus vai dar a você, você não compra aquilo que Deus colocou você, aonde Deus colocou você, ninguém tira, porque Deus é fiel. Mas Jesus, fulano já foi levantado. Ô Jesus, era para ser eu, vai chegar a tua vez, vai chegar a minha vez, mas Ele levanta quem quer.
A Bíblia diz que Ele exalta quem quer. A Bíblia diz que Ele disse a Samuel: Samuel, tu olha para a aparência, mas eu olho para o que está dentro do coração. Ou seja, a unção de Deus que está sobre ti, ninguém vai tirar, ninguém vai tocar em ti. Eu profetizo que ninguém vai tocar nos teus. Eu profetizo que ninguém vai tocar na unção que Deus colocou sobre a tua vida. Fique de pé, por favor, e aqui eu finalizo, por favor. Eu queria que, se você não fizesse isso agora, entenda, escute na direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica, amém? Se você não fizer isso agora, talvez por vergonha, por constrangimento, mas você vai chegar em casa e vai pedir perdão a alguém da sua família, seja seu esposo, seja a esposa. O homem, ele tem essa dificuldade maior de pedir perdão. Às vezes ele magoa, às vezes ele entristece, às vezes com uma palavra. Tem mulheres feridas, tem mulheres magoadas, como também homens, filhos. Você vai chegar e dizer: filho, eu te amo. Sabe por quê, irmãos? Me perdoe. Às vezes só amamos quando perdemos. Aí eu já a pessoa diz: eu queria ir contigo. Queria não. Isso é a pior mentira. Que ela queria, se quisesse, ela pulava, tampava, era a coisa mais fácil. Eu me lembro do último abraço que eu dei no meu pai. E você pode fazer isso em vida. Deixa eu lhe contar algo. Não existe libertação, arrependimento sem perdão. Um reino dividido não prospera. Se a tua casa estiver dividida, não vai prosperar. Se os teus propósitos fizer longe da tua esposa, não vai prosperar. Se a tua esposa fizer os propósitos longe de você, não vai prosperar. São só uma carne, tem que ser um só propósito, uma só visão, um só reino. E dizer: estamos juntos, e juntos em nome de Jesus. Com a corda de 10 dobras é mais difícil de se quebrar. Eu quero que você ore e derrame-se na presença desse Deus. E estarei orando e terminando em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus, se derrame e diga: Senhor, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Eu preciso amar. Eu preciso valorizar. Eu preciso. Adore pelos teus filhos. Adore pela tua saúde. Adore, adore, adore. Este lugar é lugar de adoração. Este lugar é lugar de adoração.
sua cabeça. Curve sua cabeça e com essa oração eu termino. Olha agora pelo seu lar em nome de Jesus. Guerrei. Diga todo espírito da contenda, todo espírito da divisão, tudo aquilo que queira impedir a alegria da minha casa, acabou por terra em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando em nome de Jesus. Ei, peguei. Só entende que coração quebrado, quem na mão do meio já foi amassado. Não tô querendo agora me justificar, mas deixa eu adorar. Você não sabe que eu estou passando. Deixa eu adorar. Desculpa aí se eu tô te incomodando. É que eu encontrei um jeito a minha alma respirar. Deixa eu te adorar. Deixa eu adorar. Você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu adorar. Desculpa aí se eu vou te incomodando. É que eu encontrei um jeito da minha alma respirar. Deixa eu te adorar, meu Deus. Oh, deixa eu adorar. Aplauda o Senhor. Deixa eu te adorar. Deixa eu adorar. Você não sabe o que eu estou passando. Só para terminar, diga para o irmão que está do seu lado. Deixa eu adorar. Você não sabe o que eu estou passando. Que Deus abençoe a todos, amém? Eu quero agradecer aos meus pastores, ao presbítero Gideías. Eu já chamo Gideías. Eu não chamo, eu chamo Gideías. E a irmã Edilene, Deus abençoe, em nome de Jesus. E a todo o nosso ministério. Irmãos, tem fase nas nossas vidas que nós não entendemos. Mas eu fiz uma promessa a Deus que a minha esposa é a base do meu ministério. Abaixo de Deus. E só para finalizar aqui, eu procurei marcar uma consulta no posto. Marquei com 3 meses, ou foi 2 meses. E me encaminharam para um traumatologista. Lá o traumatologista olhou para mim e disse que eu precisava de uma nova ressonância. E que eu precisava ir no neuro. Porque ele achava que eu tinha um problema maior. Ele acha. Mas Deus, se Deus quiser, não haverá. E eu empolgado, saio, ligo para o irmão. Viu, meu amigo? Eu pensando que a consulta do neuro era barata. Aí eu digo, rapaz, ele, quanto é a consulta? Eu disse, 140. Deve ser 140, 160. Aí o Gideia disse que é quase 800, para a glória de Deus. Passou, foi perto. Mas com fé em Deus tudo vai dar certo. A gente também tem que se esforçar, estar mais nos cultos. Às vezes não dá mesmo, como sexta-feira a gente vinha, não deu certo. Mas estaremos aqui na quarta, terça-feira é um culto muito bom para estar, de filho de oração. Estaremos juntos para fazer a obra de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.
bendito Deus. Aqui, irmão. O seu óculos. Queridos, terça-feira, ciclo de oração. Amém? Terça-feira, ciclo de oração. A preletora, a irmã Luciana, correto? Muito bem. Quarta-feira, escola bíblica, né? Haverá a prova, é isso? A prova, os alunos aí estejam preparados para fazer a prova na quarta-feira. Amém? Sexta-feira, culto de doutrina. E no domingo, grande culto de missão. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pastor Lucas, por favor, dê as bênçãos apostólicas. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre a tua casa, e aqueles que acreditam, digam amém. Amém.